democracia, do esforço, do trabalho, do respeito à propriedade privada, né, de tudo aquilo que deu certo nos países que foram para frente. Ou o Brasil vai escolher o modelo dos países que deram errado. Né, o modelo da intervenção estatal na economia, né, do desrespeito à propriedade privada, o modelo em que, como o Lula tem dito diariamente, vai censurar as redes sociais e a mídia, o modelo que, como disse ele, vai reduzir o padrão de consumo da classe média. Ele diz que era uma televisão por família estava mais que bom. Então, veja, há inúmeras, incontáveis manifestações de desapreço à democracia, desapreço às regras de livre mercado, de empreendedorismo e tudo mais. E em matéria de grosseria com as mulheres, o Lula é 1000 vezes pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro aprovou uma série de normas do Ministério da Mulher, até me parece o número exato, 86 normas muito relevantes, mas não é nem disso que se trata. O Lula foi aquele que falou que a mulher tinha não sei o que lá duro, que falou essa semana que mulher tem que fazer serviço doméstico, que o marido tem que respeitar a mulher porque ela está fazendo serviço doméstico. Esse é o Lula. O Lula é uma pessoa extremamente primitiva. Ele é grosseiro, ele é o Lula que tentam pintar como cara gente boa e tudo mais, não corresponde ao Lula de verdade. O Lula do marketing não é o Lula da verdade. O Lula de verdade disse que os gays é não sei aonde de Pelotas, que não sei o que lá de Campinas, que a mulher tem, não vou falar aqui, mas tem não sei o que lá duro, que a mulher tem que fazer, o homem tem que respeitar a mulher porque ela faz o serviço doméstico. Quer dizer, como se a Tabata, por exemplo, fizesse serviço doméstico, é deputada federal. A minha mãe, por exemplo, é advogada. A minha esposa é jornalista. Então, veja, essa história de dizer que o Bolsonaro é o terror das mulheres e o Lula é um amor que adora as mulheres, adora os negros, adora os homossexuais. O Lula faz piada de mau gosto diuturnamente. Só que com ele há uma espécie de tolerância absoluta, né? Porque ele é de esquerda, porque ele dá dinheiro para os artistas, porque ele dá dinheiro para as ONGs, porque ele dá dinheiro para todo mundo. Então ele compra uma espécie de apoio, né? E com isso criou-se uma falsa narrativa de que ele é um ícone da democracia e tudo isso. Não é. Desculpa, não é verdade. E tampouco é uma pessoa que vai combater a corrupção. O maior escândalo de corrupção do planeta foi no governo do PT. Havia corrupção em todas as estatais, em todos os bancos públicos, em todos os órgãos. Todas as estatais estavam dando prejuízo por incompetência e por roubalheira. Todas elas estão no azul do governo do Bolsonaro. A economia do Brasil esse ano está tendo a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, em plena pandemia, com guerra na Ucrânia, com desequilíbrio de oferta e demanda que está gerando inflação, aliás, no mundo inteiro. A do Brasil, como disse o FMI há 2 semanas atrás, tem sido o modelo que o Brasil está cuidando desse problema de inflação, de desabastecimento de alimentos e de combustíveis, tem sido um modelo para o resto do mundo. Isso palavras do FMI, não é a minha. É só olhar, está na internet. O FMI revisou pela 4ª vez o PIB brasileiro para cima. Nós temos o menor índice, como eu já falei, de desemprego do formal dos últimos 10 anos. Nós temos a melhor relação dívida-PIB dos últimos 14 anos. Então, veja, as narrativas não correspondem aos fatos. Os fatos são muito diferentes. Me inscreva aqui para rebater um bocado de coisa. Pode rebater à vontade. Só para deixar claro, quer dizer, quando se fala de violência em eleições, eu citei os casos aqui. O Bolsonaro tomou a facada na barriga, várias outras medidas, atos de vandalismo ao longo desses anos todos. Só não teve mais porque o dinheiro fechou a torneira do MST e dessa turma toda que invade prédio público e tal, etc. E cito o meu caso aqui na SPM, nessa semana. Então não estou falando de um outro caso qualquer, estou falando do meu caso, com a minha mulher que está aqui assistindo. Então, não é assim, quer dizer, as coisas não têm essa narrativa toda. A violência é do Bolsonaro. Não, a violência é do Lula, dos petistas, e tem, obviamente, pessoas violentas em todos os aspectos políticos. Incluindo o presidente da República. Não, o presidente nunca fez nada. Falou para metralhar quem pensa diferente. Mas ele pode até ter falado, o Lula cansou de falar, o pessoal do PT foi para Cuba treinar guerrilha. Eu já respondo aqui. Então, veja, as coisas, assim, coloca-se muito peso nas palavras do Bolsonaro e menos peso naquilo que de fato aconteceu. Não houve nenhum ato antidemocrático do governo. O governo não censurou a mídia. O governo não fez nada. O Bolsonaro tem um jeito, um estilo próprio de falar, um jeito próprio de defender as suas ideias. Mas daí a dizer que ele comete violência, não cometeu violência nenhuma. Zero. Gente, pelo amor de Deus, Salles... Então, só deixa eu pontuar, então.
a Tabata, me corrijam se eu estiver errado, a Tabata tá apoiando a chapa Lula e Alckmin e você claramente o Bolsonaro. E nas palavras da Tabata, ela acha que grande parte dessa violência, dessa escalada, a culpa é do Bolsonaro. Vou explicar. Tá? E o Ricardo tá falando que isso começou e vem desde a época do PT, do Nós Contra Eles, essa coisa. E só lembrando que da facada, não foi na mesma campanha que também teve os tiros nos ônibus lá do PT também, não foi? Né? Nessa mesma campanha que aconteceu. Assim, eu tô vendo que tá acontecendo. Meu medo é de que escale pra morte mesmo na rua, ou de um lado ou do outro, mas de confronto mesmo. Mas você quer comentar? Vamos lá. Quero. E de forma breve, assim, quando a gente fala de violência, eu ocupo um lugar muito específico por ser de centro-esquerda, em que eu sou atacada tanto pela esquerda quanto pela direita. Tenho processos contra pessoas dos dois lados. Já recebi ameaça de morte de pessoas dos dois lados. Sinto muito pelo que aconteceu. Realmente, a gente não pode tolerar nenhum tipo de violência. Não, absurdo isso. Agora, a marca que eu faço, e sou muito honesta em reconhecer que há extremismo e há violência em todos os cantos. Tá. Agora, a marca é que a gente tem um presidente da República que incentiva a violência todos os dias. E as palavras têm poder. Saiu um estudo na pandemia que onde o Bolsonaro era mais ouvido, era mais aprovado, era menor o uso de máscara. É um exemplo pequeno, mas para dizer que a palavra do presidente da República importa, para bem e para mal. E é um presidente que fala que tem que metralhar quem pensa diferente, que a ditadura matou pouco, que de forma constante incentiva, apoia a violência. E não dá para dizer que esse presidente da República é democrático. De novo, você interferir na Polícia Federal, trocar um diretor, porque está investigando o seu filho, isso não é democrático. Ele não trocou e aí por causa só disso, você ouve igual eu te ouvi e a gente tem um bom mas debate. Mas isso não é verdade. Você instar a violência contra o Superior Tribunal que a gente tem, não só o eleitoral, mas também o STF, porque você não gosta da postura de um ministro, você ser tão violento como ele foi ontem, como ele é todos os dias contra jornalistas mulheres. Esse é um presidente autoritário. Uma mulher foi interrogar ele em relação... Era alguma coisa de corrupção. Que o Bolsonaro ele comprou mais da metade dos imóveis da família com dinheiro vivo. E aí uma jornalista foi questionar e ele foi extremamente grosseiro falar do marido dela. Assim, ele não sabe lidar com mulher, ele tem algum problema pessoal com mulheres. E aí, então, nessa quesito de violência, qual que é o principal marcador? Não é que não existe violência na esquerda ou na direita, nos extremos. É que tem um presidente da República que é violento no modus operandi, no jeito de ser, que incentiva a violência. E isso me dá muito receio. Especialmente com tanto de gente que está armada por causa dos decretos que foram sendo liberados. E depois acho que é até importante a gente falar sobre isso. Tá.